Na segunda aula de texto, nós vamos falar sobre texto literário e texto não literário e as suas funções. Nós vamos falar sobre subjetividade e objetividade, ordem direta e ordem indireta. Como nós vimos na aula passada, poema é um texto literário. Existe texto que não seja literário? Sim, existe. Os textos podem ser literários e não literários. Vamos ver isso na tela e a característica de cada um. O texto literário é aquele que expressa a emoção através das palavras. Por exemplo, romance, crônica, contos, letras de músicas, poemas, fábula, parábola, lendas. A função do texto literário é de entretenimento. Primeiro, subjetividade. Isso quer dizer pessoalidade, quer dizer que pertence à pessoa. Ela vai escrever do jeito que ela pensa, com a opinião própria do autor. É isso que é a subjetividade. Por exemplo, rezavam baixinho e o sussurro lembrava um enxame de abelhas. É subjetivo, a pessoa que está escrevendo que está pensando assim. Segunda característica, conotatividade. Conotatividade é quando usa o muito sentido figurado, figuras de linguagem. Por exemplo, ele quase morreu de susto com o barulho. Quase morreu, é uma hipérbole, é um exagero, é um sentido figurado. A árvore dançava ao som do vento, é uma personificação, uma prosopopeia, quer dizer, é uma atribuição humana aos objetos. Terceira característica, ordem indireta. A ordem dos termos da oração não tem sequência fixa. Do mesmo jeito, no quintal brincavam os meninos do quintal brincavam os meninos no quintal, brincavam no quintal os meninos. Textos não literários são os informativos. Por exemplo, notícias, reportagens, entrevistas, bulas de remédio, é um texto não literário, certo? Textos didáticos, manuais, receitas, artigos científicos, dicionários, enciclopédias. A função dos textos não literários é a informação, Primeiro, objetividade. Impessoalidade, expor sobre algo como é na realidade, sem rodeios, sem opinião própria. Por exemplo, quando o sol aparece, os turistas se apressam para aproveitar a água do mar. Segunda característica, não utiliza figuras de linguagem ou outros recursos linguísticos que possam prejudicar o conteúdo do texto. Por exemplo, ele levou um grande susto com o barulho. A árvore balançava com o vento. Olha como é diferente do texto literário, né? A ordem direta. A oração aparece na seguinte sequência: sujeito mais verbo mais complemento. Os meninos brincavam no quintal. Vamos treinar? É sempre bom, né?